e quiser assistir depois também, tá? Mari, seja muito bem-vinda. Muito Vamos. obrigada. Boa tarde a todo mundo. Que bom estar aqui com vocês hoje. Acho que a gente vai ter uma sessão bastante legal e tomara que a gente consiga responder todas as perguntas e interagir bastante. Legal. Mari, antes da gente entrar no cenário, né? Eu queria reforçar aqui, a gente liberou ontem o relatório, né, do mês de junho do fundo. Então fica o convite aí para todo mundo que quiser acessar, seja através do nosso site ou através do próprio site da B3, o relatório gerencial desse primeiro semestre já está disponível lá. E eu queria só para a gente alinhar, né, e esperar o pessoal ir chegando também, que você comentasse um pouco do que se trata esse produto, né, revisar os principais conceitos aí, quais são como que a gente faz a gestão dele, as principais vantagens de forma breve, para a gente começar e aquecendo aí nosso bate-papo. Vamos lá. Bom, o BIDB11 é um fundo de infraestrutura, né, listado na B3, então a classe é um pouco diferente, é uma classe nova, né, mas são fundos de renda fixa que compram debêntures incentivadas. No nosso caso aqui, a gente está falando de fundos de crédito mesmo e a gente compra debêntures incentivadas. Acho que uma das grandes, né, são várias as vantagens do fundo, mas acho que a debênture incentivada, né, quando a pessoa física também investe diretamente, ela tem toda a isenção de imposto, né, e essa isenção ela permanece no fundo, então é uma alternativa também isenta de imposto, tanto nas distribuições quanto em ganho de capital. Então aqui a gente está falando de um produto completamente isento, né, até com uma vantagem adicional em relação a fundos imobiliários, por exemplo, que também são listados. E aí a gente faz uma carteira, né, uma gestão ativa de uma carteira diversificada ali de debêntures incentivadas. Acho que a vantagem também da gestão ativa, né, com o time aqui acompanhando todas as empresas, né, a gente faz o giro dessa carteira, acompanha, acho que traz um ganho, né, para o fundo, acho que é uma questão bastante interessante do ponto de vista de gestão de risco, e também uma gestão ativa ali que vai buscar um alfa no longo prazo, né, então um resultado além aí do que se fosse um investimento passivo em debêntures ou em fundos também, que são indexados ao IPCA. A maioria dos ativos, a grande maioria dos ativos é em IPCA mais spread, né? Então a gente está falando aqui de um fundo que tem uma exposição aos juros reais, né? Então o investidor que tiver, né, o cotista do fundo, ele vai ter essa proteção, né, à inflação, os ativos vão ter um rendimento ali que vai ser a inflação corrente ali do período, mais uma taxa, né, mais o spread ali que a gente compra em cada operação. Então, assim, para resumir, né, eu diria que seriam essas as principais vantagens. Acho que a gestão ativa, com, né, um time que faz gestão de risco, acompanha todas as teses, e um giro de uma carteira ali para a gente buscar um retorno adicional, né? O objetivo do fundo vai ser de 1 a 1,5%, além do que um título público ali de duration equivalente tiver de retorno ali no período, sendo que esse 1 a 1,5% vai ser completamente isento quando o título público, né, o Tesouro IPCA ou a NTN-B, ela vai ter o imposto de renda, né? Então, a gente vai ter um alfa, né, um spread adicional em termos de objetivo de rentabilidade, mas sendo tudo isento. Então, acho que vira uma vantagem bastante interessante para os cotistas, né? A gestão de risco com acompanhamento dos papéis, né? O giro da carteira, né? Essa gestão ativa. E essa proteção também, né, vai ser um produto que vai trazer principalmente uma proteção com um cenário de inflação, né, um benefício que vai ser uma exposição aos juros reais do Brasil, né, então fica um investimento bastante interessante para médio e longo prazo, porque o investidor vai estar sempre protegido aí de cenários distintos inflacionários que a gente vê no Brasil. Legal. E essa gestão ativa, só reforçar esse ponto, que eu acho que é muito legal da gente falar, nem sei, não sei se todo mundo aqui sabe, mas é algo que a gente já faz há muito tempo, né, Mari? Desde 2008, nosso primeiro fundo de crédito privado existe né, mais de 15 anos, então é realmente uma expertise que a gente carrega junto e leva isso para esse produto aqui que tem todas essas vantagens que a Mariana citou, né, sendo a principal delas a isenção de R e a proteção do patrimônio aí com um ganho adicional acima da inflação.
Isso, e aí só complementando, né, a gente tem todo um time aqui 100% dedicado que fica o dia inteiro, enfim, fazendo só isso, né? Então, nós temos, né, 5 pessoas na análise, duas pessoas dedicadas na mesa, né, além de mim como gestora, o Marcelo como CIO. Então, assim, é um time bastante robusto, com várias pessoas, assim, sempre dedicadas aqui para acompanhar todos os papéis da carteira, revisar, acompanhar o cenário macro vai alterando, isso vai se refletir nas nossas discussões diárias ali, nas decisões que a gente tiver na carteira do fundo, como é que a gente vai, né, manter, girar, vender, comprar, enfim, isso aí tudo é um dia a dia, né, é uma questão que a gente faz com esse time todo dedicado aí todos os dias, né? Legal. E aí, entrando um pouquinho no nosso overview de fechamento, né, e nas informações que a gente tem ali no relatório, só para recapitular aqui, né, a gente completou em junho 9 meses de fundo, a gente começou esse produto no finalzinho de setembro, a negociação começou no último dia de setembro do ano passado, e a gente anunciou a nona distribuição mensal de R$ 1,21 por cota neste mês, o que totaliza desde o IPO aí R$ 10,71 por cota, né? Hoje, no fechamento de junho, o fundo estava com 129 milhões de patrimônio e um total de 3.152 cotistas. E aí, Mari, eu queria que você comentasse aqui para o pessoal como que tá essa carteira hoje, né? Um overview bem rápido, quais são os principais setores que a gente está alocando, né? A gente comentou que a diversificação é uma grande vantagem aqui. Então, quais são esses principais setores? E se tem algum setor aí em específico que tá sofrendo um pouco mais ou não, qual que está se destacando entre os demais? Perfeito, vamos lá. Bom, a gente, né, desde o IPO, a gente veio aumentando a diversificação dessa carteira, né? Acho que a gente começou o fundo alocado, foi um diferencial do nosso IPO lá. A gente montou uma carteira antes do IPO, já começamos ali no dia 1 alocados, mas a gente veio, né, nesses últimos 9 meses, até por conta de todo o cenário, a gente vai falar um pouquinho do cenário, mas a gente veio também aumentando a diversificação dessa carteira. Então, hoje a gente tem 24 emissores, né? Uma carteira já bem pulverizada aí, com 24 emissores, sendo que a gente, né, a gente até quebra, né, o setor de energia em vários segmentos, né? Então, quando vocês olharem ali no nosso relatório, né, a gente apresenta, né, geração de energia ali com 36,38, né, mas se, né, tem somando transmissões também, transmissão de energia, então também tem uma parcela ali que fica segregada, né? Então, o principal setor vai ser o setor de energia. Isso conversa com a própria dinâmica dos emissores de debêntures incentivadas, enfim, é o principal setor também do mercado, são as empresas que mais emitem, e projetos e emissores também que são bastante resilientes, enfim, tem uma geração de fluxo de caixa ali histórica, bastante conhecida, que a gente já acompanha muito tempo e que faz sentido do ponto de vista de gestão de risco e composição da carteira, esse ser, né, o setor de energia ser o principal setor aqui do nosso fundo. Na sequência, né, a gente vai ter rodovias com 24,46%, depois transporte e logísticas com 9%, a parte de terminais portuários com cerca de 9% também, saneamento com um pouco menos de 8%, e telecom menorzinho aqui com 2%. Então, assim, acho que essa é um pouco a cara, né, quando a gente fala de setores. A gente também veio reduzindo o peso de alguns emissores, né? Então, assim, quando a gente começou o fundo, a gente tinha alguns emissores ali com mais de 15%, ao redor de 15%. A gente tem reduzido o peso também por emissor, né? A média aqui agora tem ficado mais perto de 4%, 5%. Então, a gente veio, de fato, aumentando a diversificação não só setorial, mas também por emissora aqui na nossa carteira ao longo do tempo. Aí você tinha citado, né, Manu, da gente comentar um pouquinho de cada setor ali, até pensando um pouco do cenário macro, né? Sim. E, inclusive, acho que vale a gente se pegar o gancho aí na sua resposta, que a gente tem algumas perguntas aqui, e tem uma que se encaixa muito bem nesse contexto,
que se a gente atribui o movimento da cota, né, que aparece em tela, ao maior risco associado aos títulos de rodovias. E aí, como que a Perfeito. gente está vendo esse cenário? Se você puder comentar um pouco. Essa pergunta é muito boa, né? Foi até o tema que a gente optou por escrever nos comentários mensais, então eu vou convidar todo mundo depois a também ler com calma o nosso relatório que acabou de ser publicado, e acho que ela é uma pergunta muito boa e, enfim, vamos passar por ela aqui agora. A gente tem, né, escrito a cada mês e a gente tem comunicado, né, isso acho que já tem ficado bastante claro para os investidores e para os cotistas que a gente tem passado por um momento econômico bastante conturbado, né? E aí agora nem é só uma questão Brasil especificamente, né? Acho que o cenário global econômico está bem complexo, com uma inflação bem mais alta, né? Que acho que até o ano passado ou o início desse ano ainda tinha uma percepção de que poderia ser uma inflação mais alta por questões de oferta, ou, né, ou a cadeia de suprimentos por conta de pandemia e de guerra que não estava funcionando tão bem. Mas a verdade é que é uma inflação bem mais persistente, uma inflação de demanda. Então, o cenário global mudou. E aí, aqui no Brasil também, né? A gente enfim, já vinha de inflação alta desde o ano passado, esse ano continua o Banco Central, né, fazendo o movimento de aperto monetário, mas isso não se refletindo ainda imediatamente, né, no cenário inflacionário. Então, a gente tem tido, de fato, do ponto de vista macro, um panorama bastante desafiador aí, principalmente nessa questão inflacionária. Quando a gente fala das rodovias, são vários insumos ali, principalmente que são utilizados para os investimentos, né, para o CAPEX, que a gente chama, dos projetos que subiram muito de preço, principalmente cimento e asfalto. Então, assim, de fato, a gente tinha, né, assim, no Brasil inteiro, tem vários projetos, investimentos que são necessários ali pelas concessionárias de rodovias e que estão tendo, né, estão vivendo e reprojetando estouros de investimento mesmo, estouro nas obras, no CAPEX, no investimento. Esse é o principal ponto de preocupação no momento, né? Assim, acho que já no passado, né, na pandemia, já teve uma questão mais associada a tráfego, como é que ia ser o desempenho das rodovias em termos de receita, mas acho que o desafio atual hoje tem sido mais relacionado a essa questão dos investimentos e aos estouros nas obras. Aí a nossa lógica aqui, né, assim, por que a gente está confortável com essa carteira, por que a gente mantém um peso maior em rodovias e a gente acha que isso não deveria penalizar o fundo nas cotas de mercado, né, para já responder mais especificamente a pergunta. A gente faz uma análise projeto a projeto, empresa a empresa, e a gente avalia as especificidades de cada uma. De fato, o cenário macro ele é conturbado para o setor de rodovias, mas quando a gente entra especificamente em cada caso aqui da nossa carteira, e foi o que a gente buscou fazer no nosso relatório, a gente tem um conforto para manter essa posição, tem um conforto para manter cada uma dos papéis, e aí o nosso intuito no relatório ali foi falar, né, especificamente o porquê, né? E vem da nossa análise fundamentalista, das discussões que a gente faz, né, dos comitês ali e do monitoramento bastante constante que a gente faz de cada papel. É claro que daqui a 1, 2, 3 meses isso pode ser diferente, a gente pode, né, optar por mudar a configuração dessa carteira, mas hoje a gente tem um conforto muito grande em seguir, e aí só pontuando, né, por quê, e enfim, e por que o cenário macro não está afetando cada uma das empresas da mesma forma, né? E a gente tem que considerar essas especificidades, né? Então, primeiro, a gente tem empresas que já são mais maduras, então elas já têm algumas, né? Não todas, né? Eu tenho um bloco ali de empresas que já fizeram grande parte dos investimentos necessários ali previstos nos contratos de concessão, já tem um cronograma de investimentos menor daqui para frente e tem, né, tráfego, tem geração de caixa, tem um fluxo de caixa robusto de rodovias que já são, né, já são operacionais e já são maduras e que podem suportar até aumentos ali nos investimentos de manutenção ou o que estiver faltando ali do ponto de vista né, previsto no contrato de concessão. A gente tem outras empresas também, outros projetos que são menos, que, né, não são tão maduros, então um estágio de ramp-up ali, mas que não tem obras tão complexas, então às vezes não tem uma duplicação para fazer, não tem um cronograma de investimentos também que está muito concentrado nesse ano e no ano que vem, por exemplo, então ele é mais distribuído ao longo do tempo, vai dar tempo, né, enfim,
né, do cenário, não ter que fazer todos os investimentos agora ou no ano que vem, acho que essa é uma questão importante. Também não tem obras complexas. O próprio percentual, né, que asfalto e cimento representam de cada um desses investimentos também não é o mesmo em cada caso, enfim. Então, de fato, aqui acaba sendo uma análise muito mais bottom-up, em que a gente aprofunda muito em cada caso e a gente entende porque, a despeito de um cenário macro mais desafiador para o setor, aquilo não se reflete exatamente daquela forma em cada caso e aí justifica cada uma das posições. Acho que esse é um pouco o ponto, né? Então, a análise é bastante bottom-up, a gente entende muito do projeto, revisa isso também constantemente, né? Então, obviamente, a gente veio incorporando né, aumentos de CAPEX aí, cada um na sua especificidade ali em cada uma das empresas que a gente tem aqui no portfólio, né, comparando com geração de caixa, enfim, cobertura da dívida, cobertura, né, do índice de cobertura da dívida, enfim, fazendo essa revisão completa, porque de fato essa questão das rodovias tem esse pano de fundo, né, mais complexo nesse momento, mas olhando cada um, olhando o bottom-up ali, na composição da carteira, né, na diversificação dessa carteira, a gente tem o conforto de manter essa posição. Né? Claro que isso também se reflete num spread maior, né? Então, esses papéis estão pagando uma taxa maior, tiveram um ajuste no mercado secundário, então a gente entende ali que a relação entre o retorno e o risco, olhando cada um dos casos e as especificidades, justificam a manutenção dessa carteira. Especificamente um emissor, que eu acho que vale a pena comentar aqui, né, entrar mais a fundo, que é a Via Brasil MT-320, de fato essa era a nossa maior posição no fundo, né, a gente chegou a ter mais de 15% nesse emissor, quando o fundo começou, a gente já tinha feito uma redução, e no final de junho a gente fez mais uma venda, né, então a gente reduziu para 8% a posição nessa empresa, mas já no início de julho, né, a gente já estava trabalhando, a gente já tinha um objetivo ali de reduzir os 8% ainda mais, então a gente até escreveu isso no relatório de junho, mas foi um trade de julho, já foi o ajuste dessa posição aí para cerca de 4% do fundo. Então, sim, de fato, essa era uma posição mais concentrada individualmente e a gente veio buscando ajustar e reduzir para deixar essa carteira aí, né, enfim, mais pulverizada e, enfim, mais bem posicionada aí, mesmo considerando esse cenário mais desafiador aí para as rodovias. Legal, Mari, ótimo. E aí, né, falando um pouco da carteira como um todo e também olhando para frente, né? A gente tem esse cenário inflacionário, né, um pouco desafiador, taxa de juros mais alta, como que o fundo deve se comportar, né? E a gente tem uma pergunta aqui a respeito de se nos próximos meses o IPCA for negativo, se isso tirará o prêmio da rentabilidade, ou nesses casos a parcela de inflação é considerada zero nos nossos cálculos. Então, acho que dá para a gente responder as duas coisas aí junto. Isso, não, perfeito. Bom, acho que, enfim, o cenário tem sido de bastante estresse inflacionário, né? Os próximos meses, né, e aí isso inclui julho e agosto, enfim, possivelmente o curto prazo ali nos próximos meses, o governo federal tem feito uma série de medidas para tentar aliviar essa inflação mais pesada, né? Então, a gente tem visto uma série de medidas ali que são pontuais, né? Então, um ajuste do ICMS na base, né, de preços ali da gasolina, coisas do tipo né, que a gente chama um pouco mais de canetadas ali, não são mudanças estruturais desse cenário inflacionário, são questões que são feitas ali para ter um alívio de curto prazo. A expectativa é que julho já seja negativo o IPCA, e assim, possivelmente em agosto também, né? A gente não consegue saber exatamente qual medida escorrega de um mês para o outro e quando isso vai ter o efeito no IPCA, né? Então, possivelmente a gente está falando de alguns meses ali com esse cenário de IPCA negativo. O interessante quando a gente acompanha o mercado e, enfim, estamos passando, é que isso significa renúncia fiscal, significa mais risco, né, político fiscal ali, essas medidas do ponto de vista, quando a gente olha para um prazo médio e longo, isso tem se refletido nas curvas de juros e na inflação implícita. Então, o que tem acontecido agora
é que, por enquanto, a gente segue com uma pressão muito alta no core da inflação ali, né? Então, uma inflação bastante persistente, ainda que julho e agosto venha negativo por essas questões pontuais, né? A gente não viu o ciclo monetário, de fato, aliviando essa pressão inflacionária toda ainda. E na hora que a gente traz mais risco fiscal, aumento de gastos, o que a gente tem visto é a inflação implícita ali, medida pelas curvas de juros, e as expectativas de inflação para os próximos anos aumentando. Então, para o investidor, né, para o cotista, né, que olha esse produto aqui com uma cabeça de médio e longo prazo, que é a nossa cabeça na gestão também, né, a gente faz a gestão também pensando nesse médio e longo prazo, a gente vai ter ali meses com carrego pior do fundo, porque de fato o IPCA vai ser negativo, mas na sequência a gente está vendo uma inflação implícita e um cenário pior para a inflação à frente e mais persistente, né? Então, os juros devem ficar, né, é possível que o Banco Central do Brasil tenha que seguir aumentando os juros por mais um tempo, né? Então a gente tinha uma expectativa de que, né, o próximo Copom poderia ser o último, talvez isso já não aconteça mais, talvez a gente tenha pelo menos mais 2 ou 3 Copons ali aumentando a Selic, e o início de redução também dos juros, o mercado também tem precificado cada vez mais longe, talvez no segundo semestre do ano que vem, porque vai precisar, de fato, dessa inflação core, né, do que é mais persistente ali nessa inflação aliviar, e a gente não tem visto isso. Então, acho que o cenário é de juros mais altos, né, juros mais altos e por mais tempo, e o ciclo de redução de juros começando mais para frente e se bobear até com menos reduções ali quando a gente iniciar um ciclo de redução de juros. E uma inflação, uma expectativa de inflação para frente também, mais alta, acima das metas, né, nos próximos anos, acima das metas do Banco Central. Então, né, o fiscal, comprometer o fiscal agora tem trazido mais risco de inflação mais alta para frente, né? Então, acho que essa é um pouco a dinâmica. Julho e agosto, a gente vai, assim, né, assim, tendo uma inflação negativa, né, que é a expectativa já a partir de julho, provavelmente em agosto pelo menos, o carrego do fundo vai diminuir, a gente tem distribuído ali mensalmente o IPCA mais o spread, né? Então é natural ali que a gente tenha pontualmente ali meses com carrego, né? E uma distribuição possivelmente menor, mas acho que a mensagem é que, de fato, na sequência, né, o investidor, na sequência desses meses, o investidor vai continuar protegido, vai continuar se beneficiando, possivelmente até de uma inflação mais alta na sequência, que é o que tem sido precificado no mercado, na hora que vem toda essa renúncia fiscal para aliviar uma inflação num mês, pontualmente ali ou no outro. Legal. Essa dinâmica da distribuição é importante, e aí eu acho que vale a pena a gente recapitular a lógica também do produto, Mari, de como que a gente faz esses cálculos. A gente teve duas perguntas aqui, sugestões, na verdade, né, de cotistas, e a gente agradece, porque quanto mais sugestões e feedbacks vocês nos derem, melhor, né? Uhum. Mas eles perguntam se a gente poderia incluir no relatório gerencial uma mini DRE, demonstrando o resultado por competência e por caixa, e se não, por quê, né? E por que que a gente não faz isso, como é uma lógica muito comum em fundos imobiliários, né? E alguns fundos de infra também fazem isso. O cotista aqui até citou o CPTI 11. Por que que essa lógica talvez não faça tanto sentido aqui para a gente? Por que que a gente não colocou essa informação ainda no relatório? Tá bom. Não, perfeito. Falando um pouquinho de como é que a gente tem feito as distribuições, né? O fundo de infraestrutura, ele é um fundo 555, vai ter regras diferentes dos fundos imobiliários. E aqui a forma de distribuir rendimentos, né, ela fica até um pouco mais livre, assim, não tem um conceito tão fixo de o que é um rendimento, que ele tem que seguir uma metodologia caixa ou competência. A 555 ela não entra tanto nesse mérito como, né, como a gente vê lá nos fundos imobiliários. Aí, como a gente tem feito desde o início, né? A gente faz o pagamento mensal via amortização de cotas, mas é uma distribuição de rendimentos, né? A gente não está devolvendo o principal para os cotistas, tá? Acho que esse é o primeiro conceito. Mas por que ela chama amortização?
porque todos os dias a gente tem a marcação a mercado ali do fundo, na cota patrimonial, o resultado, né, que vem de compras e vendas, mas também vem de uma marcação a mercado dos papéis, né, efeito curva de juros, aumentos e aberturas de spread, enfim, então todos os dias a gente incorpora isso no patrimônio, na cota patrimonial do fundo, mas chega no final do mês, a gente faz um cálculo do que daquele incremento de cota foi de fato rendimento e a gente faz a distribuição desse rendimento. A nossa lógica aqui tem sido, no cálculo do rendimento, a gente está pagando o IPCA daquele papel no mês, mais o spread do que a gente teve quando a gente comprou aquele papel, né? Então, não está tendo efeito das marcações a mercados nesse cupom do papel. O pagamento do IPCA ele já é uma antecipação para o cotista, porque as empresas, de fato, elas vão corrigindo a dívida pelo IPCA e a gente vai receber isso lá mais na frente, na hora que a gente tiver as amortizações daquele papel. O que a gente recebe periodicamente é só os juros, né, a parcela do cupom, né? Então, por exemplo, o papel que é IPCA mais 6, a gente recebe semestralmente para aquele papel os 6% ao ano, mas correspondente àquele semestre. Mas a gente tem feito, né, como outros fundos também, a antecipação desse IPCA, que já acrua esse mês, mas ele não é caixa. E aí, por que a gente acabou não colocando no nosso relatório essa visão de caixa e competência? Porque a distribuição ela não está seguindo tanto essa lógica. Obviamente foi uma opção nossa, né? Tanto que outros gestores acabaram fazendo de uma forma diferente, mas como a gente tem uma distribuição que envolve o IPCA, por exemplo, que não é um evento caixa naquele mês, não necessariamente né? Pode ser que ele seja, mas no nosso cálculo ali ele não é. A gente, para não confundir, trazer uma visão de competência que não fecha com o cálculo da distribuição, ou trazer uma visão caixa que ia ter um financeiro menor do que o que a gente distribuiu, a gente preferiu mostrar só a lógica na atribuição de resultado percentual. Tá? Então, assim, lá na página 6 do nosso relatório, a gente coloca todos os ativos e a gente mostra ali, né, o que foi o efeito, o que teve de efeito de compras e vendas naquele mês, né, que é a primeira coluna. Então, dá para saber que os trades que aconteceram naquele mês, se eles tiveram resultado positivo ou negativo, é a primeira coluna ali em percentual. Depois a gente mostra a marcação a mercado, né? Qual foi o efeito da curva de juros na marcação a mercado, isso também não é um efeito caixa, né? O que foi o efeito do spread de crédito, o carrego daquele papel e a gente faz ali a atribuição, totalizando ali o total. Essa primeira parcela da tabela, ela é a visão quase que da cota patrimonial mesmo, é o que está tendo de efeitos de marcação e negócios, né? Então, quase que é exatamente o efeito da cota patrimonial. Mas, na sequência, a gente consegue mostrar ali também, no rendimento, né, no que a gente está distribuindo de rendimento. Então, por exemplo, em junho a gente teve uma distribuição aqui no Inframaster de 1.627.000, no FIC, desculpa, o que cada fundo, cada papel ali contribuiu para essa distribuição. E essa contribuição é exatamente o IPCA, né, mais o spread na compra ali de cada papel. Então, assim, a gente optou por fazer dessa forma, partindo do resultado, partindo do patrimônio do mês anterior, né, e aplicando os percentuais, né, facilmente também isso se traduz em financeiro, né, para quem quiser fazer uma conta. Então, acho que a mensagem aqui é que nessa tabela a gente enxerga todos os elementos ali para fazer aquela análise. E aí a gente optou por não desmembrar isso em duas DREs, competência e caixa, porque os conceitos, de certa forma, eles estão sim um pouco misturados no conceito da distribuição mensal que a gente faz. Legal. E a ideia é sim que o relatório seja o mais completo possível, mas que indique exatamente as informações que a gente está levando em conta para fazer as distribuições, para fazer a tomada de decisão, e talvez a DRE, né, pelo que eu entendi, Isso. mas talvez a DRE não deixe isso tão claro, né? Isso. E aí tem uma outra. Confunda.
E aí tem uma outra especificidade também, por exemplo, quando a gente olha fundos imobiliários, já é bem comum, né, fundos imobiliários de papel, por exemplo, já é bem comum os CRIs terem pagamento mensal de juros. Aqui nas debêntures também não é. Então, tem mês que eu recebo de 1, 2 debêntures, do ponto de vista de caixa, né? Pagamento de juros daquele semestre. Tem mês que não tem mês que tem 5, concentra. Então, a própria dinâmica de recebimento desses juros, quando a gente olha para o regime caixa, também fica bastante diferente, porque os pagamentos aqui pelos ativos são semestrais, né? Então, enfim, por isso que a gente optou de seguir dessa forma. Mas, enfim, é sempre bom ouvir, a gente sempre vai discutindo, né, Manu? Acho que nada impede também da gente tentar pensar numa outra forma, ou tentar apresentar de um jeito que não vai trazer essa confusão. A gente só não colocou porque a gente ficou com esse medo de trazer mais confusão. Mas, assim, nada impede da gente continuar recebendo aqui todas as dicas e tudo mais, e depois tentar pensar num jeito de traduzir isso aqui numa informação adicional no nosso relatório. Exatamente. E aí, uma outra sugestão que a gente recebeu aqui também foi uma pergunta, né? Se a gente pretende divulgar a cota patrimonial diária e tabela de sensibilidade no nosso site. E aí, a gente estava até conversando sobre isso ontem. Acho que é uma evolução, né, Mari, que a gente pretende fazer. Sim, sim. A gente, né, vai precisar de mexer em algumas coisas no site, acaba envolvendo um projeto que é um pouco maior do que simplesmente ter esses dados, né? Enfim, a cota patrimonial a gente divulga na CVM, o próprio cálculo de tabela de sensibilidade também, enfim, seria super simples de disponibilizar ele diariamente, mas a gente vai chegar lá, mas acho que vai ser uma evolução aí que está nos nossos planos para os próximos meses. Da tabela de sensibilidade, eu acho que vale a pena até comentar um pouco mais, explicar também para quem não está tão familiarizado, né? Qual que a gente monta ali na lógica da tabela de sensibilidade, né? A gente vem o tempo inteiro falando do inframaster, falando da carteira, como é que a carteira, né? Qual que é o carrego dela, enfim, como é que ela se comporta. Mas na hora que a gente vai para a visão da tabela de sensibilidade, a gente está incorporando o comportamento tanto dessa carteira e da rentabilidade esperada dessa carteira no prazo ali, mas também a dinâmica da cota de mercado, né? Então, a conta que a gente faz é, se o investidor entrar hoje naquele preço, na cota de mercado, e aquela carteira tiver aquele comportamento, né, aquele carrego dada a carteira de hoje, no prazo daquela carteira, o que é a taxa né, implícita ali de retorno que a gente espera olhando para cada um desses preços. A gente já coloca um range de preços, né? Então, acho que isso já até ajuda, né? Obviamente, a tabela foi calculada ali no fechamento de junho do relatório. Mas ela serve ali ao longo do mês como uma referência, porque a cota de mercado vai oscilando e o investidor pode olhar ali um preço em cima ou embaixo para ver o que aquilo significa em termos de resultado, né? Então, e aí esse cálculo ele já envolve todos os custos do FIC, conformador de mercado, enfim, já é uma fórmula de calcular ali o que é esperado para o investidor com aquela carteira no tempo, dado a cota, né? Dado várias cotas diferentes de mercado, e já envolve, a gente já coloca também todos os custos, né? Custo de administração, formador de mercado, etc. E aí, o que veio acontecendo recente, né, foi que o desempenho da cota de mercado do BID-B11, ele está sendo inferior, né, está abaixo do que o que a gente tem entregado na gestão na cota patrimonial, né? A gente tem visto um descolamento momentâneo aí dessas duas taxas, né? Também é um gráficozinho que a gente mostra lá, e isso tem feito a tabela de precificação, né, o retorno esperado aí nessa tabela de sensibilidade ficar bastante interessante, né, porque tem esse desconto para ser fechado em relação ao preço justo da própria carteira, da própria cota patrimonial, mais todo o desempenho daquela carteira esperado ali para os próximos anos, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, a referência de preço atual, que o fundo tem, né, rodado, fechou o mês a R$ 90,50, com a cota patrimonial a R$ 95,81, no fechamento do mês, isso estaria dando uma expectativa de retorno na tabela de sensibilidade acima de IPCA mais 8 líquido de imposto. O fundo, né, no início do mês caiu um pouquinho,
Então, isso aí, se você olhar, por exemplo, 88 agora, isso iria para IPCA mais 8,43. É um retorno bastante interessante. A gente acaba vendo esses momentos que a cota de mercado descola da cota patrimonial ficando abaixo como um momento interessante para compra, assim, de fato estar descontado, pode ser um bom momento para entrar, né? De fato, ter esse retorno acima do IPCA mais 8, por exemplo, líquido de imposto e tudo mais, numa carteira bastante diversificada e com a gestão ativa, né, com o gestor fazendo essa carteira, nos parece bastante interessante, né? Então, assim, não, né, quando o cotista, né, o investidor pode ir comprar uma debênture incentivada direto, já é difícil encontrar papéis que vão pagar mais acima de IPCA mais 8, eles vão ter um risco maior. E aí, para fazer essa carteira ainda pulverizada, com gestão ativa, com giro, né, que é tudo que a gente tem conversado aqui desde o início, nessa rentabilidade, a gente acaba vendo esses momentos como uma oportunidade de entrada, um momento interessante, né? Porque tem aquele valor justo ali da cota patrimonial que reflete todo o mercado, mostrando, né, mesmo num cenário difícil ali, o que seria o valor justo ali daquela carteira. Né? Quando a gente fala de papel, de debêntures, fica bem mais tangível essa questão da cota patrimonial. Né? Olhar para a cota patrimonial é diferente, às vezes, de um FIP, que tem um investimento num equity, que tem um valuation uma vez por ano, que não tem, a gente não sabe exatamente se aquele valuation, né, às vezes aquela cota patrimonial, está refletindo de fato todo esse cenário. Aqui na nossa está refletindo todo esse cenário. Né? A gente teve em junho efeito forte de abertura de curva de juros, por tudo que a gente conversou, isso foi refletido na cota. Enfim, então todo o cenário ele tem sido ele é levado para a cota patrimonial ali, as marcações a mercados todas que acontecem, então a gente acaba vendo esse descolamento mais como uma oportunidade do que como uma preocupação grande aqui do ponto de vista da gestão. Sem dúvida. Ótimo. Eu acho que a gente conseguiu passar por todas as dúvidas aqui dos cotistas que estão presentes. Eu agradeço muito a participação de todo mundo e eu queria reforçar, antes de você deixar a sua mensagem final, Mari, que eu acho que vale a pena a gente fazer uma conclusão, eu queria reforçar aqui com todo mundo que a gente, apesar, né, de não ter de ainda estar em evolução nesses materiais e no nosso site, a gente tem buscado atender o máximo possível das demandas, então fiquem super à vontade para mandar um e-mail para a gente, né, ri@interasset.com.br. A gente também montou uma newsletter agora, então eu vou deixar aqui no chat para quem quiser receber nossos materiais, informações em primeira mão, assim que a gente divulga na B3, a gente está disparando por aí também para a gente ter esse contato mais próximo com todo mundo. E a ideia é realmente a gente ter esse espaço de interação, pelo menos a cada 2 meses aí com todos os cotistas. Então fiquem ligados, né, e atentos que a gente sempre deve ter esse espaço aqui de conversa com a Mariana. Mário, se você quiser fazer o seu fechamento, né, até pelo horário, para não deixar o pessoal liberado aí para o Para o almoço. almoço. Exatamente. Bom, pessoal, eu só queria agradecer, acho que é um prazer estar aqui falando com todo mundo. Espero que a gente tenha respondido aí todas as dúvidas. A cabeça da gestão aqui a gente sempre olha, de fato, um período mais longo, né? Então, essa é a mentalidade, a forma como a gente toca os comitês, e eu acho que esse é um produto fantástico para o médio e longo prazo, ainda que a gente tenha, né, meses ali de IPCA negativo nos próximos meses. Acho que quando a gente pensa no produto, né, numa composição de portfólio, ou para uma, né, pensando até, às vezes, um prazo mais longo de aposentadoria, acho que faz todo sentido ter a proteção pelo IPCA, né, ter a exposição aos juros reais, que a gente fala, num produto completamente isento, com uma gestão ativa, carteira diversificada e com um time aqui que acompanham esse fundo, essa carteira e cada uma das teses muito profundamente. A gente tentou, né, no relatório desse mês, falar um pouquinho de cada rodovia, mas se ficar alguma dúvida, quiser explorar algum ponto adicional, por exemplo, pode mandar mensagem, pergunta, né? A gente vai respondendo. Enfim, para outros meses também, se a gente pode falar de outros setores, enfim, quando for necessário, a gente vai sempre discutindo as teses, abrindo as teses, mostrando para vocês aí o racional na gestão.
Acho que era isso. Queria agradecer todo mundo. Legal. Eu vou deixar aqui também, pessoal, os links diretos para o nosso site, que eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente coloca por lá também todo o nosso histórico de relatórios gerenciais e mais informações a respeito do fundo. Muito obrigada pela participação de todos. Eu desejo aí uma boa tarde e uma boa segunda Bom metade de almoço. dia. Bom almoço para todo mundo. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.